Saudações, meus caros estudantes daqui do meu canal. Hoje irei falar naquilo que diz respeito ao recurso à derivação, olhando muito mais na parte da integral. Como o nosso tema de hoje é integral, olhando naquilo que diz respeito ao recurso à derivação. Bom, existem vários casos de calcular uma determinada integral, mas eu trago comigo hoje o caso recurso à derivação. Bom, este método é o método mais conveniente neste caso para o caso das integrais. Eu, no princípio, não dominava bem esse método. No momento em que fiz cálculo integral em RN, me deparei com um cota muito mal, aquele formador, muito mal. Então, aquele me instruiu, né, da maneira possível. Ele foi instruído pelos russos. Ele comentava muito mais que os russos lhe crucificavam muito. Então, razão pela qual ele tentou nos crucificar também. Mas hoje eu vou crucificar este exercício olhando muito mais naquilo que diz respeito os ensinamentos dele. Bom, nós temos essa integral, a integral de cosseno de x vezes seno de x. Aquele conta me instruiu, meu. Então, fica atento vou resolver passo a passo como é que funciona o recurso à derivação. Na verdade, o recurso à derivação ele é usado muito mais pelo Demidovich. Então, se quiseres abordar muito mais acerca das integrais, olhando muito mais no recurso à derivação, é só recorrer naquele livro de Demidovich, aquele livro tipo Bíblia, está folha de página, mas o recurso de derivação está lá na página 111. Então, vou tentar resolver esta integral. Bom, do princípio nós sabemos que a integral, né? Vou colocar do lado a integral de x, não é? De dx. Eu recorro muito mais para este exemplo porque só para vos fazer perceber o que na verdade irá acontecer aqui. Bom, a integral de x de dx é muito simples. É só acrescentarmos mais uma unidade aqui e depois vamos dividir pela mesma expressão de cima. Então, nós sabemos que aqui o x é elevado a 1, não é? É elevado a 1. Então, nós vamos acrescentar uma unidade e depois vamos levar o 1 mais 1, vai dividir aqui. Então, isto é o mesmo que x ao quadrado sobre 2. Então, é dessa forma que se calcula a integral. Mas o recurso à derivação, ela nos possibilita a analisar dentro dessas nossas funções, não é? Como o nome diz, derivação, significa que dentro dessas funções, não é? Nós temos que analisar qual é a função que eu derivo, ou seja, quando eu derivo, eu vou cair na mesma expressão. Deixa eu colocar isso aí na prática. Vamos olhar aqui nessa integral. Isto vai ser igual a integral, não é? Tenho seno, ou seja, tenho cosseno e seno de x. Então, aqui tenho seno. Derivada de seno dá o quê? Dá cosseno, não é? Então, vamos lá analisar assim. Eu vou olhar muito mais no seno, não é? Podemos olhar no cosseno assim como faz, mas vou olhar no seno, não é? Então, o seno, ou seja, derivada de cosseno, neste caso, é menos seno. Então, eu vou colocar aqui, vou manter o cosseno de x. E depois, vou arranjar uma função que quando eu derivo, vou cair no seno. Então, só pode ser o cosseno aqui de x. Mas atenção,
derivada de cosseno de x é menos seno de x. Mas temos que perceber uma coisa. Nessa nossa integral, nós devemos colocar o fator de correção. O que é isso aí de fator de correção? Já que a derivada de cosseno de x é igual a menos, não é? A menos seno de x, enquanto aqui só temos simplesmente o seno de x, significa que aqui fora eu vou colocar o menos. Esse é o meu fator de correção. Por quê? Porque a derivada de cosseno é igual a menos seno de x, não é? Então, sendo menos seno, com este menos vai resultar em mais seno de x. Então, isto nós chamamos de fator de correção. Qual é o próximo passo? É muito simples. O exercício já está prestes a terminar. Então, nós queremos integrar. Então, nós já temos cosseno de x aqui, não é? Então, aqui já temos o d de cosseno de x. Então, nós olhamos muito mais nisto como se fosse uma constante. Ou seja, nós olhamos como se fosse essa integral aqui. Isto vai ser igual a menos, não é? Vamos colocar o resultado logo, não é? Ou seja, aqui já temos cosseno de x. É o mesmo que multiplicar por esse cosseno de x. Então, cosseno de x vezes este cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. Como a regra, né, é essa, então fica sobre 2. Então, isto é como se fosse x. Então, integral de x, nós sabemos que é x ao quadrado. Razão pela qual o resultado é este. O resultado dessa integral é menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Então, usando o recurso à derivação, torna-se muito mais simples e mais prático de calcular. Então, é dessa forma que se calcula usando o recurso à derivação. Primeiro, nós observamos qual é a função que quando eu derivo, eu recaio na outra. Então, aqui aqui vou derivar o cosseno, porque derivada de cosseno é menos seno. Por causa de ser menos, não ser exatamente este seno, eu vou colocar o fator de correção, o menos. Então, fazendo isso, isto já se torna como uma variável só. Então, razão pela qual, olhando muito mais no exemplo que eu dei, aqui só tenho uma variável. É exatamente isto. Já como vimos isto como sendo uma variável, então nós sabemos que a derivada, ou seja, a integral de uma variável, vai dar essa variável ao quadrado sobre 2. Então, é exatamente isto. Então, nós olhamos o cosseno de x como se fosse uma variável. Então, razão pela qual fica cosseno ao quadrado de x sobre 2. Então, a solução final é menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Muito simples. Agora, vamos para a linha B. Olhando para o princípio, ou seja, na identidade trigonométrica, nós temos que deduzir isto, não é? Aqui temos seno ao cubo de x. Então, isto é o mesmo que seno ao quadrado de x vezes seno de x. Aqui havia esquecido de x. Então, seno ao cubo de x é o mesmo que seno ao quadrado de x vezes seno de x. Então, isto é o mesmo que isto. Agora, vamos aplicar a identidade trigonométrica. Nós sabemos lá que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Mas, no meu caso aqui, tenho seno ao quadrado. Então, aqui posso isolar o seno ao quadrado. O seno ao quadrado de x
vai ser igual a 1. Este está adicional, quando passa para lá, fica menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu posso trocar o seno ao quadrado de x como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, fica integral, aqui fica 1 menos cosseno ao quadrado de x, não é? Que multiplica a seno de x, depois o d de x. Então, o truque é o mesmo. Nós aqui vamos integrar isto, não é? Integrar usando o recurso à derivação. Usando o recurso à derivação, não é? Aqui já tenho o cosseno ao quadrado, aqui tenho o seno. Então, podemos fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou derivar isto, não é? Eu vou derivar isto. Então, fica integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Vou recorrer a recurso à derivação. Recurso à derivação. Então, vou colocar o quê? O cosseno de x, não é? Cosseno de x. Então, a derivada de cosseno ou seja, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Como é menos, enquanto aqui eu só tenho simplesmente o cosseno, ou seja, o seno só, significa que vou colocar o fator de correção aqui fora, porque a derivada de cosseno vai dar menos seno. Então, aquele menos por esse menos vai dar mais, razão pela qual vai ficar o seno de x. Então, já é tudo. Então, o resultado final vai ser igual a este menos, este cosseno. É tipo, está a multiplicar isto e você encontra logo o resultado. É o que aconteceu aqui. Este cosseno multiplicou isto, depois dividimos por 2. Então, isto é como se fosse estás a integrar o 1, não é? Vamos a isso. Aqui, ou seja, isto nós olhamos muito mais para isto como se fosse constante. Então, aqui como temos o 1, a integral daqui vai ser o cosseno. Então, fica cosseno de x menos integral daqui. Como temos já um quadrado lá, vamos somar uma unidade, depois vamos dividir por ele mesmo. Então, fica cosseno. Aqui, vamos acrescentar mais uma unidade, 2, fica 3 sobre 3 e depois o x. Então, a solução termina por aqui. Então, depois é só a gente distribuir este sinal para dentro. Então, fica menos cosseno de x menos cosseno ao cubo de x sobre 3. Então, essa é a solução final, usando o método de recurso à derivação, usando naquilo que diz respeito às integrais. Então, se você tem dúvida, é só deixar aí nos comentários, eu vou sanar a sua dúvida o mais rápido possível. Então, é dessa forma que nós tratamos as integrais, usando nesse método de recurso à derivação. Não se esqueça, para aprofundar muito mais o conhecimento, é só ler o livro de Demidovich, página 111. É daí que se tratam de recurso à derivação, usando naquilo que diz respeito às integrais. Então, meu nome, vocês já sabem, sou Armando Lucas. Então, foi bom estar aqui convosco. Até numa outra oportunidade. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal.